Vamos para o melhor momento da pior sabatina dos últimos tempos. O senador Alessandro Vieira, que foi do Cidadania, passou para o PSDB e hoje está no MDB, questionou Flávio Dino sobre a promiscuidade de ministros do STF com empresários. Como, Greg? Como que ninguém mais pensou em tocar nesse assunto? Esse assunto é frequente aqui no Papo Antagonista, porque é um programa que lida com a realidade, né? Não começa aqui e tal, vamos passar aqui um pano para o papai, para a mamãe, para o meu grupinho político, para o meu campinho ideológico. Não, a gente trata daquilo que existe no mundo real. A gente informa o público, analisa como que deveria ser, como que está sendo e não é. Então o senador resolveu falar sobre o mundo real. Foi um espanto, assim, né? Depois de horas e horas de sabatina, você vê alguém falar coisa, com palavras, né? São formas de expressão que têm a ver com condutas que estão sendo levadas a cabo por autoridades públicas. Então vamos acompanhar esse trecho, que é uma exceção no teatro de bajulação coletiva que se tornou a sabatina. Doutor Flávio Dino, senador Flávio Dino, uma pontuação com relação à ausência de uma estrutura, e o senhor militou na área específica na época da criação do CNJ. A ausência de uma estrutura no Supremo Tribunal Federal que faça a contenção de abusos. Porque o que seria de se esperar, e o desenho constitucional originário pensava isso, seria a autocontenção da Corte, na prática não acontece. Nós nunca tivemos sequer uma admoestação de ministro pelos pares para que se fizesse, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, para que se fizesse valer o respeito à colegialidade, muitas vezes a própria urbanidade. Não são poucos os debates da Corte que descambam para ofensas pessoais, e os tempos de TV Justiça têm apontado isso. Então, qual seria a sua sugestão, sua visão com relação a isso? E também a sua sugestão, visão e posicionamento com relação aos patrocínios de eventos. Eventos, convescotes, viagens, hospedagens em hotéis internacionais, muitas vezes providos por empresas que são alvo ou partes interessadas em processos que tramitam na Corte. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema, porque naturalmente existe aí também uma questão de transparência. Pois é, coisas que acontecem no mundo real. Patrocínio de evento do qual participa ministro do Supremo Tribunal Federal por parte de empresa que tem processo lá no STF. É participação de ministro do STF com empresários que são ou beneficiados, geralmente beneficiados com decisões de ministros do STF, beneficiados no sentido de que a decisão é favorável a ele, que fique claro. Então a gente noticiou isso ao longo dos últimos anos em O Antagonista e na Cruzoé. A gente esmiuçou, a gente analisou, ao contrário de outros veículos que são muito alinhados a determinados ministros e não os vigiam. Então temos um parlamentar que resolveu dar voz à parte vigilante da sociedade. E, na resposta, o Flávio Dino minimizou a participação de ministros do Supremo em eventos e afirmou que os casos têm de ser analisados individualmente. Vamos acompanhar essa resposta e depois ainda tem mais descrição do mundo real. Pode soltar. Em relação a eventos, eu faço uma distinção, senador. É claro que é preciso preservar a independência, a imparcialidade, etc. Mas nós temos, na Constituição e em resolução do CNJ, aquela autorização para o exercício de palestras, de eventos, seminários, aulas, etc. E eu, particularmente, não tenho nenhum problema de dialogar com empresas. Aliás, há muitos senadores aqui presentes que são empresários. E você não pode pressupor que uma empresa é criminosa, que uma empresa quer comprar o juiz. Você não pode presumir que o juiz está à venda e não pode presumir que a empresa quer comprá-lo, né? Então, eu acho que é uma análise caso a caso, porque todos nós, agentes públicos, devemos dialogar amplamente. Eu sempre fiz isso na minha vida inteira e em 34 anos de função pública nunca respondi a nenhuma ação judicial por ter recebido uma empresa. Bom, vocês vejam que o Flávio Dino ele dá uma ensaboada, omitindo a menção do Alessandro Vieira a empresas que têm interesses em processos no Supremo Tribunal Federal.
Então, esse é um ponto mais sensível. Não, nós não podemos presumir que a empresa seja criminosa, etc. Não, estou falando das empresas que têm caso no STF. E o ministro do STF está lá, num evento patrocinado por aquela empresa. Fora os casos que a gente tratou aqui no programa recentemente, Ricardo Lewandowski saiu do STF e foi virar parecerista do Joesley Batista, de acordo com o jornal O Globo, recebendo R$800 mil por um parecer dentro de um processo, que pode resultar num ganho de R$1.600.000, dobro em caso de vitória judicial, e de mais outros milhões em outros processos como parecerista, sendo que, quando era juiz no Supremo Tribunal Federal, ministro da Corte, ele deu uma decisão favorável ao Joesley, que não precisou desembolsar, por causa dessa decisão, cerca de R$620 milhões. Então, quer dizer, o Lewandowski poupou o Joesley Batista de desembolsar R$620 milhões. E o Joesley, depois que o Lewandowski saiu da corte, 2 semanas depois da aposentadoria, ele foi contratado. Ele pagou 800 mil. Vocês vejam que há uma diferença muito grande de valores. Então, é claro que isso gera questionamentos legítimos por parte da sociedade. Gilmar Mendes, outro dia, semanas atrás, estava num evento em Paris, com a presença de Wesley Batista. Investiu nesse evento, nessa palestra, tentando ali lavar a imagem da família e da JIF e das suas empresas, como JBS, diante do mercado corporativo, mercado da comunicação, toda essa gente que está junta e misturada. Até o Gilmar, na saída do evento, deu entrevista e falou assim, porque o Supremo enfrentou a Lava Jato, que muita gente está aqui, inclusive o presidente da República. Então, são essas misturas, etc., que estão sendo colocadas aí. Mas elas ainda foram mais esmiuçadas pelo senador Alessandro Vieira. Não é que a gente concorde sempre com o senador Alessandro Vieira, é que ele, como inquiridor, é muito firme, objetivo, pragmático e trata minuciosamente daquilo que acontece na realidade. Então, é alguém que a gente respeita mesmo na divergência, porque tem tido uma atitude que volta e meia merece destaque pela sua incisividade, não por esse, como é que se chama? O pessoal acochambrando, né? Que fala, essa afagada, essa bajulada coletiva. Ele vai ali, firme, você vê que ele nem condescende, ele nem é complacente no próprio. Ele nem sorri, né? No próprio gesto. Exatamente, na própria expressão facial, na fisionomia. O Dino começa a responder, tentando atrair, né, aquele que está inquirindo. Na esperança de que o sujeito faça assim, concorde com a cabeça, dê um sorrisinho e tal. Não, ele fica... porque ele foi eleito por Sergipe, né? Ele nasceu lá na região sul do país, se eu não me engano, mas tem toda uma história no Sergipe, é eleito pelo Sergipe e foi delegado lá. Então é alguém que sabe interrogar, e ele tem demonstrado isso, inclusive na própria CPI da pandemia, né? Então, em relação aos dois lados. E o Vieira criticou a naturalização do STF como uma corte política em referência à politicagem rasteira e citou a atuação de Gilmar Mendes, ministro decano do Supremo, ou seja, o mais antigo do Supremo. E ele disse que Gilmar Mendes, aparentemente, carece do mínimo de pudor ético e pressiona parlamentares a votar conforme os interesses dele. Falou isso e muito mais. Então a gente vai registrar com o destaque que merece, porque a gente não vê parlamentares tendo esse tipo de firmeza e coragem para lidar com uma autoridade tão poderosa. Pode soltar. Talvez eu não tenha me feito entender. Eu estou tratando especificamente do patrocínio de empresa processada, processo em tramitação na corte. E essa empresa fornece passagem, hospedagem para o ministro, esposa, acompanhante, em alto luxo, em padrão europeu. Esse é o questionamento. Jamais vou questionar a recepção de quem quer que seja. Aproveitando meu tempo de réplica, senador Columbre, já agradecendo pela sua tolerância, eu faço a seguinte manifestação. Primeiro, no tocante ao doutor Paulo Gonet, eu não sou um adepto do voto secreto, embora reconheça sua importância, meu voto é favorável à indicação, desejo boa sorte na sua missão.
A honrosa indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal consiste em ato administrativo complexo, exigindo a atuação do Executivo com a indicação propriamente dita e do Legislativo, com sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e posterior aprovação, por maioria absoluta, no plenário da Casa. Esse tortuoso roteiro não foi aleatoriamente imposto pelo legislador constitucional, como uma mera formalidade burocrática, mas sim representa efetiva e necessária homenagem à relevância ímpar do cargo disputado. Um ministro da Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, e especialmente no nosso Brasil, concentra uma enorme parcela dos poderes da República, condição que tem se elevado recentemente a extremos impensáveis para o constitucionalismo tradicional brasileiro. Infelizmente, o rigor desejável do rito tem sido progressivo e inapelavelmente abandonado, em benefício de uma enfadonha romaria de autoelogios, mesuras, eventualmente entremeada por isolados questionamentos consistentes, de hábitos sequer respondidos pelos sabadinados, protegidos pela deformação do rito. Essa deformação chega a seu extremo hoje com essa inédita sabatina simultânea de 2 indicados para cargos de mensurável estatura da República, quais sejam o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Faço questão de reconhecer que o ajuste feito pelo senador Davi reduziu o dano da audiência simultânea, mas continua sendo, na minha visão, respeitosa, um desrespeito para com os pares senadores e senadoras, para com os indicados, que não precisam de estratégias processuais extravagantes, mas, acima de tudo, é um completo desrespeito para com a sociedade brasileira, destinatária final de tudo de bom e de ruim que logramos fazer nessa casa. É preciso repelir com todas as forças essa crescente naturalização de absurdos cotidianos no Brasil. Isso vale para a violência urbana. Um exemplo do Rio de Janeiro, onde um idoso espancado no meio da rua rende no máximo 15 minutos de notícia. Isso vale para a tolerância indecente com a corrupção que continua corrompendo e destruindo a sociedade brasileira. Ela continua. Esse cenário não mudou. São investigados, processados, condenados, julgadores, autoridades políticas, por vezes juntos, numa ciranda pornográfica de rachadinhas, desvios, anulações de provas e compadrios. Mas no caso presente, a naturalização que precisa ser combatida é a naturalização da atuação política da alta magistratura. A naturalização do STF como uma corte política. E é óbvio que eu não estou me referindo à política com P maiúsculo, aquela política importante, essencial, voltada para o interesse público. Eu estou falando de politicagem, que é baixa, fisiológica, oportunista e cínica. E por consideração às referências, às pretéritas indicações de políticos para o Supremo Tribunal Federal, eu me sinto na obrigação de apontar o óbvio. São outros tempos e é outra corte. E como eu não sou de meias palavras, eu faço questão de ser bem compreendido por quem nos ouve, dentro da casa e fora dela, eu dou um exemplo, e apenas um exemplo, que é a atuação do decano da Corte Superior, o ministro Gilmar Mendes. Um homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas aparentemente carente do mínimo pudor ético. Um cidadão que não vê o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em curso na Corte Superior. Um servidor público que se tornou milionário por obra e graça de uma atuação paralela como empresário na seara da educação, condição que a lei orgânica da magistratura repudia. Uma figura que continuamente se coloca de forma velada ou ostensiva como parte interessada em questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, que não tem pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar parlamentares, inclusive dessa casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. E temos várias testemunhas disso que falo agora. É essa atuação deformada que defendo seja dura e inexoravelmente repelida. Merece até aplauso, né? Eu não vou comentar. Eu quero que as pessoas fiquem com o comentário dele no ouvido. A gente, obviamente, o trecho é mais longo, a gente acelerou um pouquinho, o Alessandro Vieira já fala rápido. Então, assim, eu só quero destacar 2 pontos. Primeiro, a análise que ele faz da própria sabatina, que ele fala em benefício de uma enfadonha romaria de autoelogios, mesuras, eventualmente entremeada por isolados questionamentos consistentes, que é o dele, né? De hábitos sequer respondidos pelos sabatinados, protegidos pela deformação do rito. Quer dizer, a sabatina é um rito deformado para aliviar a barra dos indicados. E aí, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Fala especificamente aquilo que o Flávio Dino omitiu, como eu apontei aqui. Não, estou falando aqui dos eventos patrocinados e tal, detalha. E fala dessa atuação do ministro Gilmar Mendes, um homem dotado da mais alta capacidade intelectual, mas, nas palavras do Alessandro Vieira, aparentemente carente do mínimo pudor ético, um cidadão que não vê o menor constrangimento em juntar no mesmo festim investigados, julgadores e partes interessadas em processos em curso na Corte Superior. Um servidor público se tornou milionário por obra e graça de uma atuação paralela como empresário na seara de educação, condição que a lei orgânica da magistratura repudia. Ele está se referindo ao IDP, ao instituto que o Gilmar Mendes ajudou a fundar e que ainda é ligado à família dele.
uma figura que continuamente se coloca de forma velada ou ostensiva como parte interessada em questões que são de competência do Executivo ou do Legislativo, que não tem pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar parlamentares, inclusive desta casa, conforme seus interesses particulares ou de terceiros. Eu abro um parênteses para registrar que até a imprensa, com alguns representantes, não todos, porque muitos são porta-vozes informais de autoridades com muito poder, até a imprensa registrou que Gilmar Mendes anda telefonando para senadores, para deputados, que ele articulou junto com Arthur Lira, que tem decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal pelo Gilmar a seu favor, para que flexibilizasse a decisão do Senado Federal de limitar as decisões individuais de ministros do STF. Quer dizer, ele está articulando um projeto na Câmara dos Deputados contra a PEC aprovada no Senado. Ele não faz parte desse poder. Então, Alessandro Vieira está colocando isso. E temos várias testemunhas disso que falo agora. É essa atuação deformada que defendo seja dura e inexoravelmente repelida. E aí ele continua, e, como vocês viram, e a gente não vai repetir, só queria destacar esses dois trechos. Grebe, muitas vezes nós aqui, jornalistas independentes, ficamos falando sozinhos algumas coisas que os políticos não falam. E é bom quando a gente vê os políticos tratando da realidade, não tratando de levar vantagem, de melhorar a imagem do seu grupo, do seu campo ideológico. Eles estão indo no cerne da questão, né? Eles, no caso, é um indivíduo só, durante toda essa sabatina. Pois é. E queria registrar que o Alessandro Vieira fez as perguntas certas para o Paulo Gonet também. Ele perguntou, por exemplo, sobre o instituto que o Aras inventou, que é a das tais investigações prévias, que são feitas de forma absolutamente intransparente, sem a interferência do judiciário, e é um jeito da PGR decidir se quer ou não processar alguém, se vai levar adiante ou se não vai. Ele foi lá e pôs o dedo na ferida. Ele se preparou para fazer a inquirição desses dois caras. E daí, no fim, ele fez essa... Só um parênteses, perdão, para não perder a viagem. Quantas vezes eu falei aqui do método Augusto Aras, que é você abrir uma apuração preliminar para ver se há necessidade de investigar. Olha, rendeu ironias ao longo de 4 anos aí do governo Bolsonaro. Havia uma pressão, houve um foco ali, uma suspeita de corrupção, ou suspeita de sabotagem, disso, daquilo. Vamos abrir uma apuração preliminar. Aí a sensação que a gente tinha é que o Aras ligava lá para o suspeito. Você realmente fez isso? Eu falava, não, a gente não. Tá bom, obrigado e tal. Apuração preliminar. Acho que a conversa era assim, Felipe. Percebeu que não há elementos suficientes para estabelecer a investigação. Era a impressão que dava, porque ele abria a apuração preliminar quando havia pressão, aí depois, se o país é uma fábrica de escândalo, o caso esfria, ele vai e arquiva e pronto, já passou do auge. Então é um método de você lidar com a pressão do debate público. Continue, por favor. Não, é isso. Ou seja, ele foi lá e pôs o dedo na ferida, no método Augusto Aras, isso, que foi danoso para o controle das coisas. O Augusto Aras ficou conhecido como o cara que não levava nada adiante, e justamente porque ele inventou as tais das apurações preliminares. E daí ele foi lá e também fez, com a dureza que a gente viu, essas observações todas políticas sobre a politização do Supremo, e declarou o voto no final, né, Felipe? Pois é, e para concluir, registro aqui a parte final da participação do Alessandro Vieira, falando diretamente sobre o Flávio Dino. Ao abandonar a magistratura e abraçar uma bem-sucedida carreira política, o indicado, o ministro Flávio Dino, escolheu cruzar o Rubicão. Como se sabe, essa é uma escolha sem possibilidade de retorno. O seu alcance de atuação, a sua estatura atual, não cabe mais nos limites de uma toga. O Brasil precisa de pacificação, e a pacificação só virá pelo estrito respeito à legalidade, o que exige, entre outras providências, muitas, o resgate do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional, estável e politicamente neutra.
e com toda a convicção das qualidades do ministro Dino, inexoravelmente as circunstâncias irão conduzir Vossa Excelência novamente para a seara política, mesmo ocupando um cargo totalmente distinto como o de ministro. Eu faço um parêntese aqui, que ele está dizendo, o Alessandro Vieira, como nós dissemos aqui no começo da análise sobre as declarações do Flávio Dino, que apesar de todo esse sabão que ele está fazendo ali, de quem distingue, juiz, e toga, etc., o quadro todo de elementos que a gente tem disponíveis para análise mostram que o senhor vai descambar para a política como ministro do Supremo Tribunal Federal. Está muito claro isso. É isso que o Alessandro Vieira está dizendo nas palavras dele. Repito, as circunstâncias irão conduzir Vossa Excelência novamente para a seara política, mesmo ocupando um cargo totalmente distinto. E é por essas razões que, ainda que o voto seja secreto, continuou o senador Alessandro Vieira, eu manifesto respeitosamente o meu voto contrário à indicação do ministro Flávio Dino para o cargo de ministro do STF. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. É a parte final do voto do Alessandro Vieira, que a gente faz questão de registrar aqui para a posteridade.